Olá, muito bom dia a toda a rede estadual de ensino. Me chamo Andréa Cardoso, faço parte aqui da equipe curricular de Geografia da COPED SEDUC e é sempre muito bom estar com vocês em mais uma atividade aqui da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Comigo no estúdio hoje tenho aqui a professora Kátia. Bom dia, professora. Bom dia, Andréa. Tudo bem? Tudo bem. Oi, professora Ana, como vai? Olá, Andréa. Olá, Kátia. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de vocês e daqui a pouquinho também contaremos com a presença da professora Gisele, que compõe aqui a nossa equipe. Nós estamos no estúdio da República, né, aqui na Praça da República, a sede da SEDUC, então a gente vai fazer um rodízio ao longo dessa atividade aqui, para que todas as professoras possam contribuir e trazer mais informações para vocês sobre esse movimento, essa mobilização em torno da 9ª edição da Feira de Ciências, né? Então, nosso muito bom dia aos PECs das 91 diretorias de ensino. Hoje estamos com os professores das unidades escolares e é muito importante que, se possível, você permaneça conosco até o final dessa transmissão, que depois também estará disponível no repositório do Centro de Mídias, para que você conheça um pouquinho mais do que é, né, a FECESP, do seu histórico, um pouco do regulamento. A gente também vai trazer informações sobre as lives que já aconteceram nesse segundo semestre e também queremos conhecer um pouquinho, né, da sua experiência com o desenvolvimento de projetos de iniciação científica, se você já se articulou com a sua diretoria de ensino em relação a essa iniciativa. Então, na próxima hora teremos muito o que conversar e sempre, por favor, que possível, participe conosco por meio do chat do Centro de Mídias, para que a gente possa aqui, né, ter esses registros e também fazer a leitura de algumas contribuições, né? Então, eu gostaria que a direção voltasse, isso, já está na tela aí para vocês, né? Lembrando que toda essa mobilização com a rede estadual começou lá no dia 17 de agosto, com a comissão, né, gestora dessa edição da feira. Foi transmitido pelo canal da sala de leitura. Então, aí na tela está o link, o QR Code. Depois dessa apresentação, vocês terão também disponibilidade, né? Vai estar disponível para vocês e vocês vão poder ler com mais calma, acessar essa live e conhecer todo o movimento inicial de mobilização em torno da 9ª edição. Na próxima tela, nós temos também um lembrete para você do percurso que nós já fizemos, principalmente com os PECs. Quem são os PECs? Professores especialistas de currículo. Onde eles estão? Nas 91 diretorias de ensino, né? Nesse ano, a gente está fazendo um trabalho de envolvimento de todas as áreas do conhecimento, né? Trazendo também os PECs dos anos iniciais, né? De vários programas, para que realmente se crie uma comissão, mais engajamento, mais informações para vocês, professores. Então, tá aí o nosso histórico de diálogos já realizados. Então, no dia 16/9, Ciências da Natureza e Matemática. No dia 23 de setembro, foi a vez de Ciências Humanas. 28/9, Linguagens. 5 de outubro, os anos iniciais, e agora, no último dia 7 de outubro, contamos com a participação da equipe de EJA e Educação Especial, tá? Então, ao longo dessa apresentação, vocês terão acesso também ao link dessas lives, né, e os seus QR Codes para que vocês possam acessar. Foi um diálogo direcionado para as diretorias de ensino, mas muitas possibilidades de aprendizado também para você, professor, que está em sala de aula, né? Então, chegamos hoje ao dia 21 de outubro, tá aí na próxima tela também para vocês, quem é o nosso público-alvo, né? O objetivo desse nosso encontro, a gente começou com um pouquinho de atraso, então desculpas, a gente estava fazendo só um ajuste técnico aqui no estúdio. Então, a intenção é orientar sobre a pré-iniciação científica na educação básica e orientações referentes à 9ª edição da FECESP. Então, a gente conta com um público muito abrangente, como a gente já falou no início dessa apresentação. Professores de todas as áreas de conhecimento dos anos iniciais, finais e ensino médio,
Contamos também com a participação de coordenadores de gestão pedagógica, coordenadores de gestão pedagógica geral, coordenador de gestão pedagógica por área de conhecimento, coordenador de equipe curricular e demais membros da comissão, né, que cada vez mais estão se formando nas 91 diretorias de ensino. Então, vale lembrar que esse movimento de mobilização, ele já começou. Dia 17 de agosto foi o lançamento oficial do regulamento dessa edição. Nós já estamos, né, acompanhando as diretorias de ensino nos seus processos de divulgação e acompanhamento, seja por meio de ATPCs, de orientações técnicas, encontros nas escolas. As nossas equipes curriculares estão engajadas na promoção, na divulgação e também orientação pedagógica dos projetos que já começam a ser desenvolvidos nas unidades escolares, tá? Então, você que ainda não conhece a FECESP, né, hoje tem essa oportunidade e sempre que possível converse com os PECs da sua diretoria de ensino. Então, agora na tela para vocês a nossa primeira interação. Vamos lá. Por meio do chat, vocês vão comentar, se possível, né? Se vocês já conhecem a FECESP e se já participou com os estudantes da sua escola. Essa interação nós não vamos deixar aberto para participação agora, 2, 3 minutos. Ela vai ficar aí e você, ao longo da apresentação, vocês vão participando, registrando que a professora Ana Gomes está aqui, né, para auxiliá-los, para ler algumas contribuições ao longo dessa transmissão. E é isso. Então, chegamos à definição rapidamente do que é a Feira de Ciências, né? Tá aí na tela para vocês também, está lá no regulamento, mas é sempre bom lembrar que é uma ação pedagógica desenvolvida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC, com o objetivo de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica nas diversas áreas do conhecimento, a saber, nas ciências da natureza, nas ciências humanas e sociais aplicadas, na matemática e na linguagens. É importante lembrar que essa ação pedagógica está alinhada à resolução SE 67 de 2018, que instituiu o Programa de Pré-Iniciação Científica e Empreendedorismo, tá bom? E na próxima tela, rapidamente, nós temos aí para vocês um pouco desse histórico, né? Afinal, a Feira de Ciências, ela começa lá em 2013 com o título A Primeira Feira de Ciências do Ensino Integral. Era o público-alvo só do ensino médio, das escolas PEIs na época, e também começava com somente a área de Ciências da Natureza. Ao longo do tempo, até chegar na quinta edição, 2017 e 2018, a feira era só destinada realmente a participantes da área de ciências da natureza, então os projetos eram somente dessa área. A partir de 2018, 2019, ciências humanas passa também a fazer parte desse movimento. E agora, em 2022, nessa edição, né, porque estamos aqui para divulgá-las para vocês, nós contamos com anos iniciais e trabalhamos dentro do escopo das 4 áreas de conhecimento, tá? Então, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens, tá aí com vocês. Então, como gostaríamos de finalizar esse, né, primeiro bloco de apresentação, temos alguns pontos importantes a considerar. Então, está aí na tela para vocês que a FECESP, ela se fundamenta em 3 etapas do processo de aprendizagem previstas no currículo paulista de todas as etapas de ensino. Então, quais são elas? As atividades, né, contam com a participação ativa de estudantes, preferencialmente demandando consulta e cooperação com os colegas, assim como um posicionamento crítico diante da situação problema investigada. As convidadas aqui, as nossas colegas, vão falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, só vou passar rapidamente. O segundo ponto,
as temáticas, né, dialoguem com o contexto da escola e com a realidade do estudante, antecedendo aquelas que transcendem o universo vivencial. E para finalizar essa pequena introdução, lembrar que as observações não se limitem a experiências demonstrativas ou laboratoriais, mas que envolvam também as percepções do mundo real, em que a participação e o registro feito por estudantes sejam relevantes, né? E dentro desse contexto todo, a próxima tela a gente tem um mapa, né, que é muito importante. É um mapa que traz para vocês o número de projetos por diretoria de ensino agora, na última edição que foi encerrada em maio de 2022. Então, dá para vocês observarem, né, esse mapa foi elaborado pela equipe, que nós temos aí uma grande adesão, né? Então, todas as escolas, todas as turmas, professores são convidados a participar desse movimento, e nós queremos que cada vez mais vocês conheçam a feira, dentro das suas possibilidades, vocês também, né, façam a adesão a esse movimento, que é um movimento de aprendizagem, tá bom? De pré-iniciação científica. E na próxima tela nós temos alguns destaques, né? Não vai dar para a gente se aprofundar, mas são aí um pouco desse quantitativo da abrangência da 8ª edição. Os participantes na fase estadual, então foram 559 estudantes, sendo 307 meninas e 252 meninos. Vale lembrar o destaque aí para a grande participação das meninas, né? A gente tem visto em outras instituições, outras feiras de ciências, cada vez mais incentivando e promovendo a inserção das meninas no desenvolvimento de projetos de pré-iniciação científica. Então, isso é um dado muito importante para todos nós. 245 professores, 157 mulheres e 88 homens, né, participando desse movimento. Vale lembrar que nós temos os professores orientadores e também a participação dos professores co-orientadores, e ao longo da apresentação a professora Kátia vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das responsabilidades dos professores, tá bom? De vocês que nos acompanham. Na segunda tela, a gente tem o quantitativo de projetos, 254 projetos, sendo 168 na categoria Master e 86 na categoria Júnior, e daqui a pouco a gente vai falar da novidade desse ano, sendo 127 projetos da área de Ciências da Natureza, 64 da área de Ciências Humanas e 63 dentro do escopo dos desafios matemáticos. Então, esses são dados, né, da fase estadual. Se você quiser conhecer um pouco mais o quantitativo da 8ª edição e das edições anteriores, procure a sua diretoria de ensino, converse com o PEC, né, que acompanha o projeto da escola, que daí eles vão disponibilizar para vocês um pouquinho de como cada região se envolveu nessas últimas edições. E aí, nós chegamos, né, um ponto importante que vocês vão poder contribuir conosco ao longo dessa atividade aqui, desse encontro, que é lembrar que a FECESP, ela se caracteriza pela elaboração de projetos de pré-iniciação científica, desenvolvido por estudantes da educação básica, possui diversas etapas, sendo que a etapa final é a apresentação para o público em geral do processo de investigação. Então, assim, cria-se uma oportunidade para que os estudantes desenvolvam e demonstrem a sua criatividade, sua capacidade de raciocínio lógico e de pesquisa. E também, por outro lado, para fortalecer o relacionamento entre a comunidade e a escola. Então, nesse momento, é importante questionar e refletir sobre o papel desses eventos para o desenvolvimento de habilidades, né? Tanto procedimentais e atitudinais dos estudantes. Então, tem um lembrete aí na tela, vou pedir para o diretor voltar, lembrar que a FECESP, ela é diferente de culminância, tá? Tanto culminância de eletivas ou culminância de projetos pedagógicos que estão, né, programados ao longo do ano letivo. E na tela seguinte, também uma sugestão para vocês, nas unidades escolares, que a FECESP passe a fazer parte desse cotidiano escolar, constituindo-se numa atividade prevista no calendário escolar desde o início do ano
e preferencialmente incluída no projeto pedagógico da escola. Então, mais uma vez lembrando, é fundamental perceber que o projeto de pré-iniciação científica difere daquele projeto pedagógico, né, incluído muitas vezes aí por várias escolas. E agora, eu quero saber, professora Ana, se a gente tem alguma contribuição com relação à primeira interação, onde perguntamos para os nossos professores se eles já conhecem a FECESP. Sim, Andréia, temos sim, temos algumas participações aqui. A Yolanda, conheço e participei no ano passado com estudantes do 7º ano do programa Cidadão Cientista Caça Asteroides da NASA. Interessante. E aí, o Ronaldo, ele diz, não, essa será a primeira vez que participo com os meus alunos. Que bom, Ronaldo, também muito bacana. E temos o Aparecido, que diz, bom dia, CGP Aparecido Lins, da escola Oadi Jorge Maluf, da DE de Sumaré. Ele nos diz que quer participar muito, e acha muito bom. Então, André, acho que o pessoal está bem interessado, né, na feira, bacana. É um projeto realmente muito, muito bom, que dialoga bastante com os alunos. Muito obrigada, professora Ana. Estou vendo aqui rapidinho também que a gente tem muitas participações, as escolas, os professores citando o nome das escolas. Então, dentro do possível, permaneça conosco nessa transmissão. Se você tem que voltar para a sua aula, fazer alguma outra atividade, lembrando que essa live ficará daqui a alguns dias disponíveis no repositório. E também gostaria aqui de enfatizar para a professora Jéssica que a intenção é divulgar para vocês aqui as lives das áreas, né? Então, a gente vai, sim, disponibilizar as lives que aconteceram naquele cronograma que eu já indiquei para vocês, e aí, em momento oportuno, vocês assistem com um pouco mais de calma, né? Inclusive, cada área do conhecimento desenvolveu, né, elaborou um texto orientador, um texto de apoio. Então, além da live, também há um texto, né, para que vocês tenham mais subsídios e conheçam cada vez mais a FECESP, tá bom? E agora a gente traz uma interação que vai aí estar na tela para vocês, que é sempre uma questão que traz muitas reflexões. Não esgotaremos, né, nesse momento, mas e para você, o que é a pré-iniciação científica na educação básica? Essa questão ficará por 2 minutos, aí você, dentro do possível, registre as suas contribuições no chat. Voltamos daqui a pouquinho. A pré-iniciação científica confere autonomia e liberdade aos estudantes no processo de desenvolvimento do letramento científico, resultando na valorização do seu protagonismo. Próxima tela. Aí, em seguida, temos a pré-iniciação científica e o currículo paulista. A pré-iniciação científica é também uma forma de implantar o currículo paulista no ensino fundamental e no ensino médio, promovendo o letramento científico e o protagonismo juvenil, desenvolvendo habilidades, competências, reflexão crítica e conteúdos, reforçando a importância dos conhecimentos científicos e apresentando também os procedimentos de análise envolvidos nas suas produções, na sua produção, né? A pré-iniciação científica também dá embasamento para apresentar as premissas do currículo. Bem, aí a seguir nós temos a pré-iniciação científica e o currículo. No caso, mobilizar procedimentos relacionados ao processo de produção de conhecimento científico em todas as áreas do conhecimento. É também, gente, algo previsto no currículo paulista, como destaque para a competência 2, que está aí na tela para vocês. Tudo bem? Aí, a seguir, temos aqui os QR Code e também o link, né, referente ao currículo paulista da educação infantil, ensino fundamental e também do ensino médio. Tudo bem? A gente vai deixar à disposição depois, né, no repositório, como a Andréia já observou. Isso, professora, a gente tem um movimento, né, desde a homologação do currículo da educação infantil e ensino fundamental. Então, mas a nossa rede, ela é muito ampla, a cada ano mais professores, né, chegam à rede. Então, a gente só colocou esse lembrete para você
ter acesso mais rápido ao currículo na hora de fazer as correlações aqui com o tema dessa live, que é a pré-iniciação científica, a 9ª edição da FECESP. E agora, o que nós temos? A gente está cheio de interações aqui hoje, né? A gente quer muito conhecer vocês, conhecer as suas contribuições. Então, nós teremos mais 2 minutos para alguns registros, né? E a questão é: como a pré-iniciação científica pode contribuir para processos de ensino e aprendizagem, tá? Então, tá aí na tela, 2 minutinhos e voltamos em instantes. Oi, muito obrigada por todas as contribuições. Está animado aqui o chat, né, professora Kátia? Muito. Gostaria de destacar algumas respostas? Vamos lá. O Rafael, ele diz que a pré-iniciação científica torna o estudante protagonista dos movimentos da pesquisa. Muito bom, professor. Pode contribuir, isso quem disse foi a Maria Jovelina. Pode contribuir ao desenvolvimento dos eixos estruturantes, permitindo a formação integral dos estudantes. A gente percebe aí o protagonismo, a formação integral, né? Olha, desculpem se a gente pronunciar o nome de vocês errado. Tá? Aqui nós temos Sereno Ferreira. Como foi dito, utilizando a metodologia do ensino por investigação, estamos fazendo com que os alunos tomem gosto por descobrir coisas novas e, assim, incentivando o estudo. Muito legal. E continuem registrando, como eu disse, né, material de reflexão para a equipe gestora, para vocês conhecerem as reflexões dos colegas. Então, ao longo dessa transmissão, a gente pode voltar e fazer a leitura de algumas outras respostas, tá bom? Então, fica aqui, né, nosso muito obrigada, e lembrando que não estamos só nesse estúdio, né? Junto conosco é uma grande rede conectada de profissionais, professores competentes, dedicados, tentando engajar toda essa rede. E para isso a gente conta inicialmente com a colaboração do nosso colega aqui da COPED, professor Rodrigo Fernandes de Lima, da área de Ciências da Natureza, que gravou um vídeo para vocês, né, respondendo a seguinte questão: como a FECESP contribui para potencializar as aprendizagens do currículo paulista na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias? Esse vídeo ele tem 2 minutos e 38 e vai ser exibido agora para vocês. Olá, professores, espero que estejam bem. Meu nome é Rodrigo, faço parte da equipe curricular da COPED e estou aqui hoje para falar de FECESP, mais especificamente para responder uma pergunta. Então, como a FECESP ela pode potencializar as aprendizagens do currículo paulista na área de Ciências da Natureza? Então, a FECESP ela é uma ação voltada para a formação, a divulgação e a promoção da cultura científica. Essa ação ela pode sim potencializar as aprendizagens do na área de Ciências da Natureza. Para que isso ocorra, é fundamental relacionar a investigação que será realizada na FECESP às práticas de ensino e aprendizagem dessa área de conhecimento, a fim de proporcionar o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas ao questionamento e à argumentação e à comunicação. A investigação científica é parte integrante da área de Ciências da Natureza, uma vez que tem como base proporcionar, desde os anos iniciais, o desenvolvimento da curiosidade, da elaboração de perguntas, da observação e coleta de informações sobre fenômenos da natureza. É por meio dela que espera-se que o estudante, a partir de seus interesses individuais e coletivos, possa aprofundar e consolidar as aprendizagens que promovem o letramento científico. Professor, você tem um papel fundamental nesse processo, como mediador, ao orientar os estudantes
a elaborar, levantar e investigar situações problema, e por meio de pesquisas embasadas em critérios científicos e fontes confiáveis, propor soluções éticas para problemas de cunho pessoal e coletivo. É importante salientar ainda que essas questões que serão investigadas, elas devem ter significado para o estudante. Então, por isso é sempre importante considerar a realidade do estudante e o seu projeto de vida. Explorando a investigação, os estudantes terão asseguradas as condições para compreender e aplicar seu conhecimento sobre uma perspectiva científica. Olá, voltamos aqui para o estúdio. Então, muito obrigada, professor Rodrigo, e toda a equipe de Ciências da Natureza aqui da Coped, que produziram esse vídeo para a nossa live de hoje. Então, vale lembrar que está aí na tela para vocês a live, a indicação, o link e o QR Code da live que foi realizada no dia 16 de setembro, de pré-iniciação científica em Ciências da Natureza e também com matemática, foi transmitida pelo canal de formação de professores. Então, nessa live, você vai conhecer um pouquinho mais das orientações se você é da área de Ciências da Natureza, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a professora Kátia, que dará continuidade. Muito bem, o professor Rodrigo deu umas dicas assim muito interessantes, né? E todas elas, obviamente, ligadas à pré-iniciação científica, que envolve o quê? Envolve curiosidade, eu acho. Pode voltar a tela? Anterior. Isso. Desculpem. Que envolve, então, a curiosidade, tá? E a curiosidade é despertada pelo quê? Pela elaboração de perguntas, de questionamentos, tá? E envolvendo também o interesse individual e coletivo do estudante, tá? A partir da curiosidade, a partir da elaboração de perguntas, envolvendo esses interesses, nós temos o quê? A reflexão crítica sobre a realidade, com a intencionalidade pedagógica. Então, o professor está ali, movimentando toda essa condição metodológica, tá? E nós temos também a investigação de fenômeno por meio de metodologias científicas. Isso envolve o quê? Envolve desenvolvimentos por diversas ciências em todas as áreas do conhecimento, tá? Então, nós estamos em contato com o letramento científico. E quando falamos em intencionalidade pedagógica, isso não significa que nós vamos simplesmente esquecer a vontade, a oportunidade, aquele estímulo que é dado para o estudante escolher as suas contribuições científicas, tá? Mas, para que tudo isso aconteça, também nós temos que ter alguns cuidados, não é, Gisele? É isso aí. A gente tem que observar, por exemplo, quando a gente fala de metodologias científicas, a gente está falando de metodologias utilizadas em todas as áreas de conhecimento. Essa é uma questão importante para a gente lembrar e chamar atenção, né? A gente fala bastante de letramento científico, mas os outros letramentos também vão estar envolvidos aí. Vocês vão perceber ao longo da nossa fala hoje que a FECESP, ela potencializa a aprendizagem em todas as áreas de conhecimento. Tá? E nesse envolvimento todo, nós temos esse conhecimento científico voltado para o projeto de vida do estudante e também envolvendo algumas condições necessárias, como é a questão do comitê de ética. É verdade. A gente a gente vai falar também, um pouquinho mais para frente, sobre as questões dos comitês de ética, que estão intimamente ligados à produção do conhecimento científico. Então, essa produção, ela tem um rigor, ela tem uma metodologia, e ela vai ter que passar aí por alguns comitês. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí a gente tem aqui, né, uma tela que traz isso com um pouquinho mais de detalhes. Quando a gente fala em investigação, a gente fala em produção de um conhecimento científico. E aí é importante a gente lembrar que esse conhecimento, ele tem algumas características. Por exemplo, a gente tem um conhecimento que é ético. Por que ele é ético?
porque ele respeita e garante a integridade de todos os participantes, seres humanos, né, animais, e é essa relação que a gente tem com os comitês de ética. Ele é ético também porque ele considera as consequências desse conhecimento produzido, né? Então, todo conhecimento ele tem aí uma consequência, um desdobramento, e a ética tem que estar envolvida nesse aspecto. A gente pode dizer também que esse conhecimento, ele é não dogmático, porque ele é passível de revisão e contestação. E isso é uma questão super importante na aprendizagem dos estudantes, né? Eles perceberem isso e entender como esse conhecimento é produzido e como ele foi produzido ao longo da história. E o conhecimento científico também a gente pode dizer que ele é consistente, porque ele é elaborado com rigor metodológico e ele possibilita ultrapassar aí as percepções superficiais sobre a realidade. Então, algumas características que é importante a gente ter em mente no desenvolvimento aí dos projetos de iniciação científica. Que são os elementos básicos, né, do envolvimento com a ciência. Isso mesmo. Né? Muito obrigada, Gisele. A Gisele entrou aqui, né, Gisele? A gente estava, como eu falei, a gente está fazendo um rodízio aqui da professora Ana e Gisele, porque todas, né, temos boas informações e orientações para vocês. Então, acompanhando o chat aqui, agradeço o apoio da professora Tatiana, que está nos ajudando a movimentar o chat aqui, Tatiana da equipe, e lembrando que, como vocês viram, a gente vai divulgando o link, o QR Code das lives diárias, e de conhecimento, e no final da transmissão a gente disponibiliza o drive dessa pasta, onde vocês vão encontrar todos os documentos. O importante é vocês acompanharem aqui e acompanharem as reflexões que a gente está trazendo para vocês. E nesse sentido também, a gente conta agora com a participação do professor João, que ele é da equipe da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Ele traz um pouquinho também de como a FECESP pode contribuir para potencializar as aprendizagens do currículo paulista na área de ciências humanas. Esse vídeo ele tem 3 minutos e 50, então permaneçam conosco e vamos ouvir com atenção o que o professor tem nos a dizer. Bom dia, professores. Eu sou o João Roberto, sou técnico da equipe curricular de Sociologia e eu vim aqui falar para vocês hoje sobre a FECESP e o currículo paulista. Meu objetivo hoje é comentar para vocês de que forma a participação dos estudantes de vocês na Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo pode contribuir para a aprendizagem dos estudantes que são norteadas pelo nosso currículo paulista, né? Então, para a gente entender um pouquinho como é que a gente pode articular a ação da FECESP com o currículo, eu gostaria de lembrar que a FECESP é uma ação voltada tanto para a formação, divulgação e promoção da cultura científica. E como toda e qualquer cultura, né, bem sabem os professores aí da área de ciências humanas, elas contêm práticas e determinados valores, né? No caso da FECESP, ela tem as suas práticas científicas e os seus valores científicos. Então, à medida que você, professor, né, tiver um grupo de estudantes e montar um projeto de pré-iniciação científica, o que você vai ter que dar conta, junto com esses alunos, são justamente dessas práticas e desses valores que compõem a ciência. Para a gente pensar aqui muito rapidamente, lá no nosso documento orientador da área de ciências humanas, a gente tem, por exemplo, a prática da dúvida salientada, a reflexão crítica e curiosa, e todos os valores que norteiam a ética na pesquisa, certo? Então, à medida que você tocar esses projetos de pré-iniciação científica, você vai estar dando conta das práticas e dos valores do campo científico. E se a gente pensar bem de perto o currículo nada mais é do que um conjunto de competências e habilidades que prevêem justamente isso. A BNCC traz para nós que as competências elas são definidas como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores. É justamente isso que a FECESP quer e, portanto, à medida que você fizer um projeto de pré-iniciação científica, você vai estar dando conta desse currículo.
No caso das ciências humanas, a gente precisa estar atento que conceitos são esses, que práticas científicas são essas, né? Lá no nosso documento orientador, a gente também colocou para vocês algumas práticas possíveis. Por exemplo, a gente pode operacionalizar conceitos da nossa área, né? Por exemplo, no campo da sociologia, o conceito, por exemplo, de etnocentrismo, o conceito de relativismo cultural e tantos outros conceitos, como o próprio conceito de cultura, a gente pode operacionalizar eles com alguns procedimentos. Por exemplo, análise de conteúdos, análise de documentos, análises a partir de dados obtidos em trabalho de campo e tantos outros procedimentos que a gente pode adotar. Então, o que eu quero salientar para vocês é que, à medida que nós praticamos tanto os valores quanto os procedimentos do campo científico, a gente vai estar dando conta do currículo. A gente só precisa estar atento quais são esses procedimentos cognitivos que são previstos no nosso currículo, como identificar, analisar, compreender, tá? Isso é um pouco que eu gostaria de falar para vocês sobre como a gente pode articular a nossa prática científica com o currículo do Estado de São Paulo. Desejo sorte a vocês e bom trabalho. Voltamos, agradecemos o professor João e na tela para vocês também a divulgação que no dia 23 de setembro foi realizada a live da área de Ciências Humanas pelo canal do Formação de Professores, link QR Code na tela para vocês. Lembrando que essa área também produziu um documento orientador que você vai encontrar lá na pasta geral da 9ª edição, que vai ser disponibilizada no final desta live. Então, a gente já chega a um ponto importante agora da nossa transmissão. Então, passo a palavra para a Gisele, que vai falar um pouquinho mais, né, Gi? É isso mesmo, a gente vai falar um pouco das etapas da investigação científica. E aí a gente tentou organizar isso numa imagem que vai aparecer agora para vocês terem um panorama de quais são essas etapas. Então, assim, quando a gente pensa em investigação científica, a gente inicia com uma etapa que a gente está chamando de 0, que é a observação. Isso, professores, vocês já fazem com seus estudantes, né? Vocês estão constantemente estimulando que eles observem o seu entorno, observem a sociedade, observem todos os fenômenos e acontecimentos do dia a dia. Então, essa observação, ela é fundamental também, ela conta já como uma etapa inicial da investigação. Por quê? A partir dessa observação, vão ser geradas dúvidas e indagações, e aí também entra o seu papel mediador, né? Então, como é que você vai mediar essa observação, essas questões que os estudantes trazem, os assuntos pelos quais eles se interessam, e vai conversando com eles e transformando isso em algumas dúvidas e indagações, ajudando os estudantes a perceber o que exatamente eles querem entender, o que exatamente eles querem saber, o que eles querem pesquisar. Essa etapa inicial, ela é fundamental para a gente chegar na questão problema. A questão problema, ela é uma etapa que vai nortear toda a pesquisa, a gente vai falar um pouquinho melhor dela, tá? A partir da questão problema, com a minha questão problema formulada, a gente passa, então, para uma etapa que a gente está chamando de reflexão exploratória. Então, eu vou olhar para essa questão e vou começar a pensar o que eu preciso fazer para responder, para perseguir esse caminho. Nessa etapa também, de olhar para a questão problema, a gente tem o levantamento de hipóteses, né? Então, se eu estou fazendo uma pergunta, que tipo de resposta eu espero? O que eu espero encontrar? O que eu espero constatar com a minha investigação? Tanto a reflexão exploratória quanto a hipótese são etapas importantes, porém elas não são etapas obrigatórias, né? Eu acho que a realização desses passos vai depender muito da característica do projeto e da característica também de cada área de conhecimento. Eu acho que cada investigação vai nortear melhor a necessidade ou não dessas duas etapas. Mas a etapa 5, aí sim, é uma etapa fundamental e obrigatória numa investigação científica, que são os procedimentos de coleta, sistematização e análise de dados, né? Então, eu tenho que buscar os meus dados, pensar em que metodologia científica eu vou utilizar para isso, para poder
aí sim, né, realizar de fato a pesquisa. A gente está chamando essa etapa aí de metodologia e fundamentação teórica, porque a fundamentação teórica, a leitura, o levantamento de referências também está incluído nesse processo. Com os dados em mãos, né, então eu já tenho lá todos os dados, fiz essa coleta, o que a gente tem que fazer? Olhar para esses dados, sistematizar, entender o que eles são, o que eles nos mostram, e partir para uma etapa que a gente fala que é a escrita, né? A gente marcou a escrita como etapa 6, porque é uma etapa de organização e sistematização dos dados. Porém, a escrita ela está presente em todo esse processo. O registro da investigação, ele começa lá na etapa 0, né? E aí a escrita é fundamental. Acho que a Kátia pode contar um pouco, né, como é que a gente pode aprofundar essa escrita. Então, nós temos sempre, como a Gisele comentou, nós temos sempre um momento de início, né? E esse início envolve toda uma série de considerações a serem feitas no percurso. Então, nós estamos falando mesmo de um percurso. Exatamente. E nesse percurso é que vão surgir as descobertas, né? Exatamente, o registro é fundamental. E a gente tem que lembrar também, né, quando a gente fala em escrita, que essa escrita ela é feita pelos estudantes, e aí, novamente, professor, seu papel mediador nesse processo, né? Então, em que momento essa escrita vai ser mais livre, vai ser uma anotação, como no diário de bordo, por exemplo, em que momento essa escrita ela tem que ser mais científica, né, por assim dizer, ela tem que seguir algumas normas, algumas questões. E como você vai ajudando os estudantes a produzir essa escrita. Então, o papel protagonista do estudante, como os nossos colegas já falaram nos vídeos, a gente já vem falando desde o início, ele é fundamental e ele aparece, sim, nas etapas de investigação científica. E essas etapas, então, ela finaliza com a etapa 7, que é a conclusão e a comunicação. Então, depois que eu olhei aí para todos esses dados, eu vou concluir, né? Então, o que essa pesquisa me mostrou, ela respondeu a questão problema, não respondeu, qual é a minha conclusão sobre tudo isso, e pensar na comunicação, como eu vou organizar esses dados para comunicar o meu trabalho. Então, essa, assim, de uma forma bem geral, são as etapas que a gente percorre na investigação. Quando a gente olha para isso, eu acho que fica bem evidente o potencial que esse tipo de trabalho tem na aprendizagem, né, no processo de ensino-aprendizagem. Acho que é um pouco isso que a gente quer trazer em todas as áreas de conhecimento e nos anos iniciais, né? Então, esse ano os anos iniciais vieram também aqui para a FECESP, e nos anos iniciais também esse percurso vai ter a sua própria característica, mas ele tem uma força muito grande. Acho que é isso. Interessante comentar também a questão da linguagem, né? O quanto nesse processo nós temos as adaptações, a linguagem sendo adaptada o tempo todo e sendo adequada ao gênero textual, pesquisa e toda essa condição que nos leva futuramente a escrever um artigo, uma dissertação, uma tese, enfim, né? É um processo muito rico, né? Muito poderoso. Bastante rico. E, Gisele, toda pergunta é uma questão problema? Então, toda pergunta é uma questão problema? Na verdade, não, né? A gente vai trazer aqui um exemplo para discutir um pouco isso com vocês. Quer ver? Acho que na próxima tela a gente tem um exemplo. Eu falei que a gente vai falar um pouco mais sobre a questão problema, porque ela é ela que direciona, né? Eu acho que ela é o ponto-chave, e não é fácil a gente escrever uma questão-problema, né? Na minha opinião, eu acho que é a etapa mais difícil aí da investigação. Mas olha só o exemplo que a gente trouxe. Imagina que você tem lá um grupo de estudantes que entendeu como um assunto importante e interessante para pesquisar mudanças climáticas. Então, uma pergunta que se pode fazer sobre mudanças climáticas é a seguinte: qual é a relação entre o aquecimento global e eventos extremos? É uma pergunta muito boa, uma pergunta que permite entender muita coisa sobre mudanças climáticas. Então, para mim, a aula ela é excelente, ela
vai ter aí um desdobramento de muitos tipos de atividades diferentes, mas ela não é uma questão problema. Uma questão problema para a mudança climática pode ser essa que a gente colocou aí. O que explica o aumento dos meses de estiagem no município X e o que pode ser feito para mitigar essa situação. Então, olha a diferença, né? Quando eu penso o que explica o aumento dos meses de estiagem no município X, essa questão me leva a refletir o seguinte. Primeiro, eu estou falando de estiagem, então não estou falando de mudanças climáticas como um todo, eu já tenho um recorte, né? Então, se eu estou falando de estiagem, eu tenho que ir lá entender o que é estiagem. Então, envolve aí toda uma pesquisa de leitura, né? Uma pesquisa teórica e uma fundamentação teórica. E eu estou falando de estiagem no município X, e a pergunta já diz, né? Ele quer explicar o aumento dessa estiagem. Então, eu preciso buscar esses dados. Quando que tem aumentado? Em que proporção? Qual é o histórico de estiagem nesse município? Onde eu consigo esses dados? Então, a questão problema é isso. Quando eu olho para ela e eu penso como eu vou respondê-la, ela já me indica o caminho que eu vou percorrer. Então, ela já indica que tipo de metodologia eu vou precisar, quais são os materiais que estão envolvidos. A questão problema, ela direciona a pesquisa. E para quem está lendo, né, a gente recebe, a gente faz uma avaliação. Então, a questão problema, para quem está lendo, ela é fundamental. É a partir dela que a gente vai entender o trabalho e ver se realmente aquela pesquisa, para onde foi aquela pesquisa, né? Por que caminhos ela percorreu, tá? E essa questão do exemplo que a gente trouxe ainda, ela tem uma extensão. E o que pode ser feito para mitigar essa situação? Então, na verdade, você tem duas ideias. A partir dos dados que você coletou, você consegue minimamente propor algumas soluções para mitigar essa situação. E aí, será que essas soluções que eu estou propondo vão dar certo ou não vão? Bom, aí já seria uma outra pesquisa, né? Então, olha quanta coisa dá para fazer a partir de uma questão. Então, por isso a gente quis trazer para mostrar um pouco a importância dessa etapa. No próximo slide, acho que a gente tem mais alguns exemplos. Né? Então, a questão problema na investigação. Quando eu penso no projeto, a gente tem, né, ela potencializa aí a realização de procedimentos de coleta, sistematização e análise de dados. Ela direciona essa realização. E ela também mobiliza conceitos e temáticas. Então, né, para o projeto, ela tem essa característica. E quando eu olho para o processo de aprendizagem, eu consigo enxergar um aprofundamento dos estudos, né, potencializando a aprendizagem dos estudantes e a efetivação dos objetivos pedagógicos, ou seja, o desenvolvimento das habilidades do currículo paulista. Então, a minha questão problema, ela vai nortear todo esse caminho. E temos também aí algumas questões, quando a gente fala de questão problema, a gente recebe algumas perguntas, né? Então, por exemplo, quando eu penso no projeto de pré-iniciação científica, no projeto de pesquisa, é necessário criar uma solução para a questão problema, né? Ou fazer uma intervenção na realidade local? Essa questão problema, ela precisa ser inovadora? Na verdade, não, né? A Mariana, nossa colega de geografia, ela sempre fala isso, gente, em ciências humanas, é uma solução, é uma característica muito própria dessa área de conhecimento, né, Andréia? E é verdade, assim, eu acho que depende muito de como a pesquisa vai ser organizada. Criar uma solução para essa questão é legal, é importante, é um ótimo caminho, mas não é obrigatório. Da mesma forma que fazer uma intervenção, né, na realidade local também é um caminho muito legal para uma pesquisa, mas a pesquisa pode ir por outros caminhos. E ela não precisa ser, de fato, inovadora. Hoje é muito difícil a gente fazer alguma coisa inovadora. Tem muitas pesquisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas essa questão da inovação, ela pode trazer uma característica da realidade local, como nesse exemplo que a gente trouxe. Então, era uma investigação sobre estiagem, que já existem várias, mas era no município, né, da escola. Então, é uma espécie não de inovação, mas uma característica própria daquele projeto. Então, pode ir por aí também.
Interessante que aqui nós podemos observar a condição da criatividade, né, Andréia? Gisele, É verdade. perdão. E o quanto essa pesquisa vai nos levando para contextos diferentes, né? Então, vamos falar sobre estiagem, de repente a gente já está pensando em outros condicionamentos de pesquisa, tá? Então, criatividade, muito estudo, É verdade. vontade de aprender, protagonismo. São palavras São chave palavras mesmo, né? chave. Verdade. Muito bem. Ok. Então, a gente chega ao momento, né, de destaque para outro item que compõe esse projeto de pesquisa, né, Gisele e Kátia, que é a relevância e contrapartida social. A gente não vai esgotar também, né, mas a gente vai trazer alguns pontos de atenção para vocês. Né, Gi? Isso. A gente tem, né, a gente pode olhar um pouco para a relevância da pré-iniciação científica, mas sendo diferente da relevância do projeto, né? Então, a relevância da pré-IC, por que eu faço um projeto de pré-IC? Ela é importante para o professor, eu faço isso para ensinar, né, para o estudante aprender. Então, é uma ferramenta que eu uso nesse processo. A relevância do projeto, quando eu penso nele, ele é a justificativa. Então, por que o estudante quer desenvolver aquele projeto? Por que aquela pesquisa é importante? Ela pode superar concepções superficiais da realidade, ela pode propor soluções para problemas da comunidade, né, sugerir novos caminhos de pesquisa. Então, essa é a justificativa do meu projeto. E a contrapartida social é uma questão que vai envolver a comunidade. É sempre muito importante a gente ter isso no projeto. Então, ela pode estar relacionada a ações transformadoras, a propostas educativas com a comunidade, ou simplesmente uma iniciativa de divulgação desses resultados. Já é uma contrapartida. Eu contar lá para o meu bairro, para a minha escola, o que foi que eu descobri nessa pesquisa, o que eu aprendi nesse processo. Né? Então, são questões importantes também para a gente ficar atento. E lembrando que a comunidade ela pode participar em diversas etapas desse processo de investigação, né? Então vai depender do que cada grupo de estudantes, juntamente com seus professores orientadores, nesse processo, né, vão decidir em que momento a comunidade, né, participa. Ela não participa somente da exposição final, né? É importante considerar outros caminhos também. E agora, professor Rafael, da equipe de matemática aqui da COPED, traz para vocês também algumas contribuições sobre aquela nossa pergunta, né, que até então João e Rodrigo já responderam, que é como a FECESP pode contribuir para potencializar as aprendizagens do currículo paulista na área de matemática. Esse vídeo ele tem 2 minutos e 27 e vai ser exibido para vocês agora. Professores da Rede Estadual de São Paulo. Me chamo Rafael Dombrauskas, estou aqui na SEDUC de São Paulo e hoje eu venho responder uma pergunta que muitos professores fazem, que é como a FECESP pode potencializar as aprendizagens do currículo paulista na área da matemática. Sabe aquela hora que o professor se pergunta, mas eu vou deixar de trabalhar, né, o currículo paulista para trabalhar a FECESP? E eu vou te responder essa pergunta agora, não vai deixar. E um exemplo disso eu trago através de um dos trabalhos que nos chamou bastante atenção na última FECESP, que foi a avaliação da Copa das Árvores, que os estudantes mapearam na região da escola deles e perceberam que houve uma grande diminuição das árvores, que se tornou uma ferramenta, inclusive, para reivindicar, né, em setores públicos, por exemplo, para que haja um desenvolvimento maior nessa política ambiental, né, de preservação do meio ambiente. Esse trabalho, inclusive, eu selecionei aqui algumas habilidades para mostrar para vocês que você estava trabalhando também, essa equipe também estava trabalhando o currículo paulista. As habilidades EF07MA31, que fala sobre expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. As demais eu só vou citar os números. 07MA32, 06MA24 e 08MA19. Então, você trabalhando a FECESP, você certamente vai estar trabalhando o currículo também. E além das habilidades, nós também temos competências específicas que são trabalhadas, em especial a competência específica 8. Você pode olhar lá no currículo, lá, você vai ver que tem tudo a ver com o trabalho da FECESP, que a FECESP desenvolve e os pressupostos dela também. Beleza? Mas e aí, professor, como começar a trabalhar a FECESP em sala de aula com os nossos estudantes?
Primeiro passo, pessoal, é você despertar nos seus estudantes a curiosidade, olhar as coisas ao seu redor e ver como a matemática é uma ferramenta transformadora que pode ajudar a resolver não só problemas, mas também a ajudar no cotidiano, tornando cidadãos críticos e atuantes na sociedade, elaborando perguntas, trabalhando com questões de observação e coletando informações dentro daquela região. E além disso, pessoal, elaborar, levantar, investigar situações e problemas faz parte do desenvolvimento da autonomia dos nossos estudantes, que é o que a gente espera. Então, está esperando o quê, professor? Bora divulgar a FECESP para os seus alunos. Quem sabe você consegue desenvolver um excelente trabalho e também está entre os finalistas, assim como esse trabalho que eu citei hoje. Bacana, né? Voltamos aqui para o estúdio. Muito obrigada, professor Rafael e toda a equipe de matemática aqui da Coped. E na tela para vocês o destaque, né, de onde vocês encontram a live de pré-iniciação científica e os desafios matemáticos que foi realizada no dia 16 de setembro pelo canal, transmitida pelo canal Formação de Professores. Tá aí o QR Code e o link também. Lembrando que essa live foi feita em conjunto com a área de Ciências da Natureza, então a fala do professor Rafael, ela começa especificamente a partir do minuto 40, tá bom? Então, vale a pena. Eu acho que aqui a gente está trazendo a divulgação das lives diárias, mas eu, por exemplo, sou da área de Ciências Humanas e assisti todo esse movimento, todas as áreas também, para a gente conhecer as convergências, as aproximações, né? O potencial da gente trabalhar de forma integrada. E lembrando que a equipe de matemática também produziu um documento orientador que vai trazer mais subsídio para vocês sobre como trabalhar a pré-iniciação científica a partir, né, das diretrizes, das competências e habilidades da área de matemática. E na tela, nós temos aqui um destaque, tá? É muito importante a gente sempre ouvir os nossos estudantes, ouvir os nossos professores, as equipes gestoras, todos aqueles envolvidos nesse grande processo de aprendizagem, né? Nós não temos o tempo agora para fazer a exibição do vídeo da estudante Maria Aparecida Mendonça de Souza, da Escola José Augusto Ribeiro. Quando ela gravou esse vídeo, foi para a etapa da fase final da 8ª edição da FECESP, né, que aconteceu. Ela é da região da DE de Assis, e participou de um projeto muito interessante, que é o Coletando Dados, um olhar diferente para o lixo das ruas do entorno da Escola José Augusto. Então, diretores, pode passar, por favor, o slide? Isso, tá aí para vocês. Tá o QR Code que vai levar vocês ao vídeo da estudante Maria Aparecida. Então, no momento oportuno, ouça, conheça, né, um relato que vai trazer aí inspiração e conhecimento um pouquinho mais sobre esse projeto. E em momento oportuno, nós iremos também trazer outros relatos, outras oportunidades para que os nossos estudantes contem para a gente como foi participar desse movimento. E também, agora a gente deixa aí para vocês uma questão de interação, tá? Não deixaremos, né, tempo, vai ficar corrido o registro, vocês vão registrando ao longo dessa transmissão, mas nós gostaríamos muito que você que nos acompanha hoje, que vai nos assistir depois, né, que continue acompanhando esse movimento, a gente quer saber, você tem alguma experiência na orientação de projetos de pré-iniciação científica? Então, brevemente, relate para a gente por meio do chat do Centro de Mídias, e agora eu vou passar a palavra para a Gisele, que vai começar a trazer mais orientações sobre o regulamento. Eu acho que tem aí uma tela, né, com uma pergunta muito importante. Por onde começar? Né? Por onde a gente começa? Professor, comece lendo o regulamento da 9ª edição da FECESP. Então, o regulamento é o documento essencial e é lá que tem todas as informações, todos os detalhes de como proceder. Então, o primeiro passo é ler o regulamento. Ao final dessa transmissão, a gente tem o link onde você vai encontrar o regulamento. Eu vou mostrar para vocês, aguardem mais um pouquinho, mas ele está prevista a entrega desse regulamento hoje, tá? Então, eu vou passar brevemente algumas questões. A FECESP, ela é organizada em áreas de conhecimento, então os projetos
de pré-iniciação científica, eles têm que ser inscritos em uma área de conhecimento, só uma. Eu sei que a gente tem temas que são interdisciplinares, mas quando vocês estiverem desenvolvendo os projetos com os estudantes, vocês têm que escolher uma área para inscrever. Então, a gente tem projetos inscritos na área de ciências da natureza, na área de ciências humanas e sociais aplicadas, nos desafios matemáticos e em linguagens. Projetos, né, do ensino regular e também projetos da EJA e do público da educação especial, que estão incluídos na FECESP desde sempre. Sobre a área de linguagens, a gente viu uma questão aqui no chat, eu vou passar para a Kátia para ela comentar um pouquinho com vocês. Isso. Nos foi perguntado pela professora Tatiana, é isso, né? A Tati está trazendo uma questão que ela verificou no chat. Tá, então, a dúvida é em relação à língua portuguesa, se ela entra somente como estrutura. Ela é importantíssima como estrutura, mas também como elemento investigativo, tá? Então, a língua portuguesa pode sim ser tratada como um instrumento de investigação, como, por exemplo, os falares da própria comunidade, tá? As gírias utilizadas na hora do intervalo da escola, todas essas ligações feitas com a família, com os professores, que tipo de linguagem o professor utiliza, que estilo de linguagem o estudante utiliza, quando é que nós podemos usar o papel da linguagem para a comunicação, em que sentidos, em que contextos, tá? Então, a língua portuguesa, ela é vasta. Por exemplo, utilizar o artigo definido, não utilizar o artigo definido, em que momentos, por que a gente, por exemplo, abrevia o para e transforma esse para em pra, né? Onde é que isso é utilizado? É utilizado na literatura? É utilizado na literatura. É utilizado na fala? Na oralização? É utilizado. Mas esse pra, ele vai ser colocado num documento investigativo? Pode ser, se ele for um elemento da pesquisa. Agora, quando relatamos, a linguagem aí tem que ser formal, né? Então, existem muitos e muitos e muitos exemplos, tá? Que num momento mais oportuno a gente pode discorrer a respeito. Valeu, Kátia. É importante que você registre, professora, a sua dúvida no chat, na medida do possível, a gente vai respondendo aqui também, né? As nossas equipes estão atentas, né? E podem também já ir respondendo algum item importante, principalmente sobre o regulamento. E agora a Gisele vai dar continuidade para falar um pouquinho das categorias. É isso mesmo. Então, além de áreas de conhecimento, os projetos eles são organizados em 3 categorias que vai aparecer aí para vocês. Categoria Mirim, para os estudantes de 4º e 5º anos do ensino fundamental, categoria Júnior, 6º, 7º e 8º anos, e categoria Master, estudantes do 9º ano do fundamental, 1ª e 2ª séries do ensino médio, e estudantes da EJA de qualquer etapa de ensino, eles são caracterizados na categoria Master. Os projetos da FECESP, eles são formados até 3 estudantes, você pode desenvolver na escola um projeto de pesquisa com mais estudantes, né? A gente sabe que muitos professores já têm esses grupos e são grupos de ciências, enfim, diversos grupos e os projetos têm às vezes 6, 7 estudantes, tudo bem, mas para inscrever na FECESP até 3 estudantes, em qualquer categoria, em qualquer área de conhecimento. E um professor orientador, obrigatoriamente, e podem ter também professores orientadores. Eu não vou detalhar essa parte, porque está tudo no regulamento, e aí vocês vão lendo, e a gente vai conversando ao longo do processo da FECESP. Eu acho que a gente tem um vídeo agora, né, André? Eu queria só fazer a leitura de uma contribuição, né? Vem aqui em Mogi das Cruzes, né? O professor relata que os estudantes investigaram
se a comunidade que eles fazem parte tinham consciência das contribuições das populações africanas na língua portuguesa. Foi muito interessante, dialogaram até com o racismo linguístico em suas investigações, né? Então é isso mesmo, né? Traga para cá, né, as suas reflexões, as suas experiências, e isso vai inspirar, fortalecer todo esse processo de investigação científica. Eu gostei muito de uma fala de um professor aqui, vou até voltar, mostrei aqui para a Kátia, Euclides, ele fala, vamos fazer ciência na escola. Então é por isso que estamos todos reunidos nesse processo de incentivo à investigação científica a partir dos contextos locais. E sim, Gi, nós temos um vídeo da professora Roberta, que faz parte aqui da equipe de anos iniciais da COPED. Ela vem trazer um pouquinho, né, uma fala bem breve, mas um incentivo a você que está chegando agora na Feira de Ciências, né, tem aí as suas turmas do ensino dos anos iniciais, e como começar, né, como fazer parte de todo esse processo. Esse vídeo ele tem 2 minutos e 52, e convidamos vocês a assistirem conosco. Olá, professores! Eu sou Roberta Proença e faço parte da equipe curricular de anos iniciais. Estou aqui para elencar rapidamente como trabalhar com a pré-iniciação científica e participar na FECESP pode contribuir com a aprendizagem dos nossos estudantes de anos iniciais. É sempre uma preocupação nossa em inserir algo mais na nossa rotina, mas é importante nós termos em mente que a pré-iniciação científica não é algo a mais, é uma estratégia, uma ferramenta para enriquecer e potencializar algo que nós já fazemos na sala de aula. Outro ponto importante é sobre a alfabetização. É uma preocupação nossa garantir a alfabetização dos nossos estudantes, mas nós precisamos olhar para o nosso currículo paulista e observar que a alfabetização ela vai além da aquisição do sistema de escrita alfabético e também vai além da língua portuguesa. A alfabetização ela é um conjunto de saberes e ela envolve as ciências, envolve a geografia, envolve a matemática, e participar de um projeto de pré-iniciação ela pode ser uma forma de promover a alfabetização de uma forma mais ampla. Outro aspecto importante é que os projetos de pré-iniciação científica, eles partem de temáticas, de curiosidades, de vivências que são próprias da sala de aula, do contexto dos estudantes. E participar, então, de uma pré-iniciação científica é uma oportunidade dos estudantes desenvolverem mais essas temáticas e aprendendo uma nova linguagem, que é a linguagem científica. Outro ponto é que não são raros os relatos de professores que já participam ou que já desenvolvem um trabalho nessa perspectiva da investigação, observar que estudantes que antes eram pouco participativos, que não falavam nas salas de aulas, eles passarem a se engajarem, eles passarem a falarem e participarem mais. Então, a gente tem uma grande oportunidade de oferecer novas experiências para os nossos estudantes, de promover novas interações, novos espaços de aprendizagem, as interações entre os seus colegas e a interação entre professor e aluno. Então, eu conto com vocês e espero a participação de vocês na FECESP. Até mais! Olá, voltamos aqui para o estúdio. Então, muito obrigada, professora Roberta, que assim como participou desse vídeo no último dia 5 de outubro, né, aparece aí para a tela para vocês, participou também da live de pré-iniciação científica nos anos iniciais, foi transmitido pela sala de leitura, né, junto com a Márcia, que tem dado um super apoio para a gente também, trazendo aí espaços, né, para que a gente leve, né, as orientações da feira. Então, QR Code, link, a live está no repositório do Centro de Mídias e depois na pasta do Drive da feira também vocês vão encontrar o texto orientador voltado especificamente para essa
etapa de ensino. E aí, antes de voltar a palavra para a professora Gisele, gostaria de destacar o seguinte, né? Que aqui o pessoal de Caieiras está destacando que a ADI realizou a quinta-feira, e neste ano tivemos projetos de anos iniciais, educação especial e demais componentes. Então, a gente está vendo um grande movimento no Estado, né? Diretorias que ou estão iniciando a promoção das suas feiras descentralizadas ou dando continuidade. Então, essa semana mesmo acontece a feira em Presidente Prudente, amanhã tem São Carlos, pessoal também da região de Cananéia, Iguape, né, está promovendo. Jundiaí, marcado agora já para novembro. Então, você de diretoria de ensino que está nos acompanhando também, mande depois para o e-mail da FECESP as indicações das feiras que estão ocorrendo na sua região. E se na sua escola vocês também estão promovendo, né, ações relacionadas à pré-iniciação científica, divulguem depois, né, enviem para a gente as informações. Gisele, algum destaque? Gostaria de continuar? Sim, a gente recebeu aqui algumas perguntas sobre as categorias, né? Então, a gente falou, por exemplo, que a categoria Mirim são estudantes do 4º e 5º ano, são estudantes de 4º e 5º ano em 2023. Então, se você está pensando em já iniciar esse trabalho com os estudantes, né, agora nesse final de ano letivo, tenha isso em mente. Então, se você está trabalhando com um estudante que este ano está no 4º ano, né, ano que vem ele está no 5º, está na categoria Mirim. Mas se você está trabalhando com um estudante do 5º ano este ano, o ano que vem ele vai estar já na categoria Júnior. A mesma coisa para o 9º ano, né? Então, o 9º ano, você pode começar o trabalho com ele, com estudantes do 8º, este ano, o ano que vem ele vai estar na categoria Júnior, então é para 2023. No regulamento tem lá tudo detalhadinho, tá? E eu acho que chegou uma outra questão também, que a Tatiana respondeu no chat, sobre a classificação, mas acho que é isso. É sobre os trabalhos são do 2023 e tem que trocar a categoria, então fiquem atentos a isso, tá? E Gi, você pode agora começar um diálogo para lembrar os professores que ainda não conhecem o regulamento do qual o modelo de projeto básico solicitado na 9ª edição da FECESP? Porque lembrando que a gente tem, né, dentro do território, dentro do estado de São Paulo, em âmbito nacional, internacional, outras feiras também, assim como a FEBRACE, por exemplo, né? Mas aqui, dentro do âmbito da 9ª edição, a gente tem aí alguns critérios, né, muito bem definidos e também um modelo de projeto básico. Você pode trazer para a gente? Sim, a gente tem aí na próxima tela as etapas, né, que a gente considera para o projeto básico da FECESP. No regulamento, cada um desses itens, ele tem lá uma breve descrição do que vocês podem escrever. O projeto básico, ele é um dos documentos obrigatórios de inscrição, junto com o banner, com as fichas de inscrição e outros anexos, tá? Então, e a gente considera ele também como um documento norteador, porque é ele que vai trazer todas as informações da pesquisa. Então, a gente tem todos esses itens, e lá no regulamento a gente tem esse modelo expandido, para cada item a gente tem uma descrição. Está lá na página 9, não deixem de olhar, ele é um documento bem norteador. Tá? Alguma observação, professora Kátia, com relação a essa estrutura? É interessante que nós já trabalhamos com essa estrutura em sala de aula, quando vamos produzir textos de caráter dissertativo, tá? Então, esse texto de caráter dissertativo, ele é bastante trabalhado no ensino médio, tá? E temos ali o título, temos a introdução, temos uma questão-problema, e muitas vezes nós colocamos ali um elemento que poderia justificar esse problema sendo resolvido, que é a proposição. Então, nós trabalhamos de forma bastante
parecida. Agora, quando nós temos ali um modelo de projeto básico para a feira, então nós já percebemos que existem ali alguns elementos um pouco mais elaborados. Tá? Então, geralmente nós, quando vamos fazer uma dissertação de mestrado, por exemplo, o resumo, o título ficam por último, né? Então essa é uma técnica, e essa técnica vai ser o grupo que elaborará esse projeto, ou que vai identificar-se com esse projeto, vai poder conseguir estruturar todos esses elementos, tá? Então, só volta um pouquinho na tela anterior, por favor. Então, a gente pode observar ali, ó, título, resumo, introdução, justificativa, questão, problema, metodologia, como é que tudo isso será feito, em que tempo, os resultados, a contrapartida social, as considerações finais e os anexos. Interessante que visualmente a gente percebe que os elementos em azul são os elementos comuns a basicamente todos os textos, e os que estão ali em amarelinho ou em laranja são os acréscimos para a condução de um modelo de projeto básico. Isso, muito bom. Gi, alguma complementação? Não, é isso mesmo. É isso Andréia. mesmo. Tá ótimo. Então, fica válido aí para vocês. Lembrando que vocês encontram a descrição, né, do que se espera em cada item, uma breve contribuição no regulamento na página 9. Então, agora, eu acho que chegou a hora da gente trazer pelo menos 3 exemplos de projetos, né, que foram desenvolvidos pelos nossos estudantes nessa última edição, que foi finalizada agora em maio. Então, tá na tela para vocês, tá aí. Nós temos o projeto em destaque do primeiro lugar da minha área, da área de Ciências Humanas, na categoria Júnior, e a professora Ana vai ajudar um pouquinho nessa breve descrição do que significou esse projeto, né, para as estudantes, para a Miriam e para a Karen, lá do município de Assis, que desenvolveram. Então, como a Andréa observou, né, esse é da área de Ciências Humanas, tá de Chico, choveu na horta, tá naqueles dias. Esses são alguns, né, algumas figuras de linguagem utilizadas, né, bem... com relação ao projeto, a descrição fala sobre, esse projeto traz a relevância da discussão sobre os tabus menstruais e os impactos, né, de políticas públicas para o cuidado com a dignidade da mulher no âmbito da educação básica, né, com os estudantes da Escola Estadual José Augusto Ribeiro. Aí é da diretoria de Assis, pessoal. Então, esse participou da FECESP do ano passado, da área de Ciências Humanas, categoria Júnior. A seguir, temos também um outro projeto dos desafios matemáticos. Esse aí participou da categoria Master, automatização de ecobarreiras e os desafios matemáticos. Eles trataram sobre o estudo para automatizar uma ecobarreira usada para conter o lixo flutuante em um rio e dispensar a ação de operadores humanos, né, dentro do rio. Então, tá aí, esses são modelos, né, do banner que a gente tratou na FECESP, na 8ª FECESP. E aí, posteriormente, pessoal, temos também um outro projeto referente às ciências da natureza, também na categoria Master. Eles trouxeram para a gente um projeto relacionado à Catapulta, lançadora de projetos biodegradáveis, portadores de sementes para reflorestamento da Mata Atlântica. Eles falam da criação de uma catapulta que lança projetos biodegradáveis, transportadores de semente de Embaúba, a fim de iniciar a recuperação de áreas degradadas e também de promover reflorestamento. Isso aí foi da Escola Estadual Estação Dona Catarina, da DE de São Roque. Então, foram esses projetos que a gente trouxe aqui, só para dar uma breve ilustração para vocês de como foram elaborados, né? E, enfim, só respondendo, Andréia, agora, uma perguntinha que eu vi lá
no chat, né, que o professor Ronaldo, né, perguntou sobre a data, né, da inscrição, embora a Gisele bem pontuou aqui, com relação aos critérios e tudo mais, está no repositório, mas assim, a data é de 1º de setembro agora desse ano, e vai até o dia 23 de janeiro, 23 de junho, junho, né, Gisele? Desculpa, pessoal, 23 de junho de 2023, as inscrições via escolas, né, que são o desenvolvimento do projeto e tudo mais, e a inscrição na diretoria de ensino. Depois desse período, caberá a cada diretoria de ensino estabelecer as orientações, né, e quanto ao procedimento das inscrições da fase 1, que seria a seletiva regional, não é isso, Andréia? Isso mesmo. Bem. Então, assim, a gente vai trazer daqui a pouquinho uma descrição rápida dessas fases, né, e os períodos para vocês anotarem, e a professora Ana trouxe aqui, né, 3 destaques, e o ano que vem a gente espera estar aqui novamente para trazer o destaque da área de linguagens, né, professora Kátia? Eu estou curiosa. Todos estamos, iniciais. isso, dos anos iniciais também. E vale lembrar a questão do banner, né? Vocês perceberam que nesses últimos 3 slides nós trouxemos aí um pouquinho da descrição do projeto e também essa consolidação, esses registros através do banner, né, professora? Sim. Eu posso pedir para os produtores voltarem para o primeiro banner? Olha, percebam que no primeiro banner vocês têm uma estrutura. Passa para o próximo, por favor. Aí, tá, anotaram? Nós temos ali as imagens, infográficos, e o último banner, exemplo, por gentileza. Perceberam que a matriz é igual? Tá? Então, nós temos ali uma estrutura, essa estrutura é a base, tá? E nessa estrutura nós temos a linguagem verbal escrita, tá? E as imagens. Abaixo das imagens nós temos as legendas e podemos colocar ali os quadros, tá? Ou os infográficos, e aí nós temos uma multiplicidade de linguagens, tá? Então, nós temos multissemioses o tempo todo trabalhando e interagindo. Então, nós temos esse estilo de gênero textual, tá? O banner, ele é um meio, e esse meio vai trazer todos esses gêneros textuais dentro de uma estrutura contextual. Tá bem? Muito bom. Acho que a gente vai ter outras oportunidades, né, para trazer mais elementos para vocês sobre todo esse processo, e principalmente com relação aos registros. E dando continuidade disso, chegou o momento da gente lembrar que todo o processo de investigação científica, né, é importante o diário de bordo. Né? Então, dentro da 9ª edição, vocês vão ver aí que a gente tem algumas sugestões para que esse diário de bordo esteja sempre com os estudantes nesse percurso de aprendizagem. A professora Kátia vai trazer um pouquinho mais, né, de informações. Uhum. Na verdade, falar sobre essa temática é falar sobre um mundo de oportunidades e de possibilidades. E formatos. Sim. Então, na primeira tela, nós temos um exemplo, tá, de como vamos estruturar esse diário de bordo. Diário, o que é um diário? O diário é um movimento de anotações importantes. Tá? E essas anotações vão sendo coletadas durante o processo, a fim de que norteiem a escrita do próprio projeto. Tá? Então, o que nós temos aí como exemplo? Nós temos a possibilidade no diário de bordo de sistematizar ideias, tá? De organizar os procedimentos, de registrar dúvidas e reflexões e compilar dados. Tá? Então, por que é necessário organizar todos esses procedimentos, esses registros? Porque se deixarmos
tudo isso por conta da nossa memória, muitas situações podem se perder ao longo do caminho, tá? Então, esse diário de bordo, ele pode ser feito no formato de anotações, e também temos a tecnologia a nosso favor, tá? Pode ser gravado, eu posso simplesmente andar por aí a partir da minha temática já direcionada e começar a registrar oralmente essa estrutura também, tá? Mas é sempre bom manter esse registro, manter essa organização. Ok? Então, nós temos à nossa disposição a tecnologia analógica, a tecnologia digital, tá? E no caso da área de linguagens, os registros devem ser feitos em uma forma modal ou multimodal, que nós chamamos de ferramentas multimodais, tá? Que entram todas as tecnologias possíveis e imagináveis, certo? Próxima tela, por gentileza. Tá? Então, o que são textos multimodais? São textos que abarcam um conjunto de códigos, tá? E esses códigos, eles seguem algumas matrizes, tá? Então, essas matrizes, elas podem ser visuais, como nós vimos lá no banner, tá? Podem ser oralizadas, por exemplo, num documentário, tá? E nós temos também toda uma gama de possibilidades de trabalhar com hipertextos, tá? Então, através da navegação de links, de hiperlinks, enfim, tá bem? Então, o que isso tudo quer dizer? Tá? Isso tudo está ligado à produção de significados. O texto integra mais de um recurso, ou seja, podem estar presentes, além da linguagem verbal, os recursos sonoros, os visuais, os corporais, os digitais. Então, essas matrizes, elas precisam estar presentes dentro dos textos multimodais, tá? Que são muitos códigos trabalhando e interagindo entre si. Tá? E a pesquisa em linguagem e a multimodalidade, como é que isso se dá? Então, os textos multimodais são excelentes artifícios ou artefatos para comunicar a pesquisa, especialmente na área de linguagens. Então, se não for na área de linguagens, o banner é interessante? Claro que é. Mas na área de linguagens também possibilita essa condução para outros movimentos multimodais, tá bem? A próxima tela, por gentileza. Obrigada, Kátia. Então, nós chegamos agora à contribuição, estendendo um pouquinho essa questão das linguagens. Professor Marcelo, aqui da equipe de Educação Física, de Linguagens, vai trazer para vocês um pouquinho, né, de sugestões, né, de como trabalhar dentro dessa questão da Feira de Ciências. O vídeo ele tem 2 minutos e 17, a gente já está chegando quase ao final da nossa apresentação. Continue conosco, se possível, e vamos assistir ao vídeo. Prezados professores, eu sou o Marcelo da área de Linguagens, e nós vamos tentar responder como a FECESP pode potencializar as aprendizagens do currículo paulista na área de linguagens. Talvez a primeira coisa que podemos imaginar é o que reúne os componentes curriculares da área das linguagens. Estamos falando de uma perspectiva cultural que se aperfeiçoa e avança de geração para geração nas formas de expressão consolidadas pelos fenômenos culturais, linguísticos, artísticos, entre outros. Quando pensamos na Feira de Ciências, nossa atenção se dá aos fatores processuais que consolidam essas culturas, ou seja, todo fenômeno cultural possui suas razões, origens e processos. E é isso que se espera que os estudantes realizem. Outro importante fator é que a comunicação é objeto de estudo próprio da área de linguagens. Assim, é comum que se dê muita atenção ao produto final, ao que se quer comunicar. Em um processo de escrita, por exemplo, há uma grande preocupação com lapidar o produto final, que é o texto, para que a ideia seja comunicada da forma mais clara possível. Assim também ocorre com outras linguagens, como as linguagens oral, musical, corporal. Corre-se o risco, portanto, de que o processo ganhe uma importância menor. A FECESP propõe o movimento contrário, em que o olhar para o processo, pesquisa, é tão importante quanto o produto, corroborando com as premissas do protagonismo do estudante e da investigação científica.
Os estudantes deverão descrever e refletir sobre o desenvolvimento da pesquisa, por isso deverão dar grande importância a ela. Para ilustrar isso, talvez seja necessário realizar uma breve reflexão sobre como uma cultura é passada de uma geração para outra, como ela se torna algo, mesmo que em constante evolução, perpétua e parte patrimonial de um povo, como as diversas formas de se comunicar interagem com as relações pré-estabelecidas pelos fenômenos culturais, linguísticos e artísticos, como desenvolver e aperfeiçoar os sentidos e significados que perpassam essas culturas e as linguagens. Quantos modos existem para realizar as mesmas ações? Diante dessas reflexões, espera-se, por fim, que os estudantes apresentem as diversas trilhas, formas, modos, relações, culturas, linguagens que os levaram a concluir seus produtos finais e que, de alguma forma, levaram eles a responder com sucesso ou não às suas hipóteses pré-concebidas. Voltamos para o estúdio. Muito obrigada, professor Marcelo e toda a equipe de linguagens nesse momento, né, tão importante de orientação. E aí na tela para vocês, né, ontem, finalmente, a gente conseguiu o link lá do repositório do Centro de Mídias, que traz aí a transmissão que foi realizada no dia 28 de setembro, com toda a equipe de linguagens, inclusive com a participação da professora Kátia. Então, assista na medida do possível e conheça um pouco mais também o texto orientador da área. Em seguida, a professora Kátia vai trazer aqui para vocês um resumo da questão das responsabilidades, tanto do professor orientador do projeto, quanto dos estudantes. Então, vamos lá. Essa parte, ela indica o processo de mediação, tá? Então, a tela está com eles? Isso, ok. Então, como é que esse processo de mediação se dá? Então, nós temos ali a interação o tempo todo entre professor, orientador e estudantes. O papel do professor orientador é orientar a pesquisa? Sim. Tá? E como é que ele vai orientar essa pesquisa? Vai auxiliar os alunos, ou melhor, os estudantes, a planejarem e a realizarem esta pesquisa, tá? Mediando o quê? Mediando o trabalho das equipes de estudantes, tá? Essa articulação de ações da pré-iniciação científica com o projeto pedagógico da unidade escolar é importante. Então, é sempre louvável observar essa introdução dentro do projeto pedagógico da escola, tá? Então, inserir lá, verificar se está, para que isso seja desenvolvido, porque o papel da escola é justamente, um dos papéis da escola é justamente preparar para essa condução da pesquisa, tá? Um outro papel do professor orientador é observar a redação do projeto, tá? Observar a redação do banner, observar a redação do diário de bordo, como esse diário de bordo se processa, tá? Essa linguagem, no caso do diário de bordo, como a gente exemplificou, que pode ser oralizado, verbalizado, tá? E escrito, certo? O escrito sempre é o melhor registro nesse sentido. Muitas vezes, quando gravamos algum recurso ou uma observação, nós transcrevemos essa gravação. Tá? E um outro papel do professor orientador é favorecer a comunicação da pesquisa na comunidade escolar, senão a pesquisa não anda, ela não tem uma contribuição social. Então, isso é bastante importante, isso é primordial, tá? E nessa orientação, vamos trabalhar também com a questão de como o estudante vai redigir esse projeto. Como é que o estudante vai estruturar o banner, seja a partir de uma matriz ou não, tá? E como é que esse diário de bordo vai ser realizado? Vai ser realizado por meio de gravação e depois transcrito. Como é que isso vai se desenvolver? É claro que esses são somente alguns exemplos, tá? A gama de possibilidades é muito grande,
tá? E apresentar o projeto em feiras de ciências e comunicar os resultados da pesquisa na comunidade escolar. Esse também é um dos papéis do estudante. Então, essa interação entre professor, entre estudante, nós vamos frisar, nós vamos enfatizar, é primordial. Tá? E o professor é que vai segurar a peteca, né? Isso. Se o estudante estiver desanimado, o que ele vai fazer? Vai tentar motivar, estimular, apresentar incentivar. caminhos possíveis. Isso. Não é por aqui, mas vamos tentar por aqui, né? Exatamente. De repente, às vezes até os caminhos alternativos são, assim, um modelo, né, de criatividade. Sim, obrigada, professora. E trazendo um pouquinho também dessa questão do papel do professor e orientador e demais colaboradores nesse processo, vou convidar a professora Kátia e a professora Gisele a trazer algumas orientações sobre o Comitê de Ética na Escola. Então, aqui para a nossa direção, a gente está falando do slide 55, tá? Se puder fazer essa gentileza. Isso mesmo. Então, Comitê de Ética em Pesquisa na Escola, CEP. O que a gente tem para falar, Gi? Então, com a experiência que a gente tem, né, das edições da FECESP, a gente organizou para essa nona edição um Comitê de Ética em Pesquisa na Escola, o CEP. Ele foi organizado a partir de experiências de outras feiras e mostras científicas, e ele vai ser utilizado no caso de projetos que envolvam a participação direta de seres humanos ou animais. Para esses projetos poderem ser desenvolvidos, vai ser necessário obter a aprovação deste CEP. Este grupo, este comitê, ele vai avaliar os riscos potenciais da pesquisa. Tá? A gente pensou principalmente para projetos que envolvam formulários, entrevistas, que a escola mesmo pode organizar o seu CEP e avaliar os riscos dessa pesquisa. O CEP ele pode ser formado na própria unidade escolar ou na diretoria de ensino, por 4 membros, um educador da unidade ou da DE, né, se for formado na DE, um representante da administração, um professor especialista da área de conhecimento do projeto, que não pode ser o orientador, o co-orientador ou qualquer outro professor que tenha alguma implicação ética, por exemplo, algum parente do estudante, algo assim, né, mas um professor especialista da área, e um representante dos estudantes, um representante discente, que a gente sugere o envolvimento do Grêmio Estudantil ou dos estudantes da 3ª série do ensino médio, já que eles não desenvolvem projetos na FECESP, é uma forma de engajar eles nesse fomento de cultura científica da escola. Próximo slide, ele vai trazer aqui alguns direitos dos participantes de pesquisa. Esses direitos estão elencados nos documentos do CEP, então depois vocês deem uma lida lá. E o próximo slide, ele vai trazer também, né, a importância dessas pesquisas que envolvem seres humanos, de respeitar os direitos humanos e garantir a integridade dos participantes, e nas pesquisas que envolvem animais vivos, evitar os impactos negativos ao habitat e minimizar ao máximo potenciais danos aos animais envolvidos. Próximo slide, então, a gente tem as informações do CEP. Então, para apoiar vocês na atuação, na formação deste comitê, a gente tem 3 documentos fundamentais. O primeiro é o regulamento da nona FECESP. Lá a gente tem indicação de como montar esse comitê. Aí a gente tem o anexo 5, que também está disponibilizado no drive do regulamento, que é um formulário que cada projeto tem que apresentar ao comitê com as informações para serem avaliadas. Ele faz um pedido da avaliação e também tem um espaço para manifestação do CEP. E a gente tem também o anexo 6. O anexo 6 é um documento orientador sobre a atuação do Comitê de Ética em Pesquisa da escola. Tem uma questão muito importante sobre o CEP, que existem alguns tipos de pesquisa que ele não tem jurisdição. Por exemplo, a gente pode ter na FECESP alguns projetos nos quais os estudantes resolvam produzir um cosmético a partir de uma planta típica da região. Ok, esse cosmético pode ser produzido, eu posso fazer diversos testes, diversas análises nesse cosmético,
mas eu não posso testar esse cosmético em seres humanos ou em animais, né? Isso a gente não pode fazer na escola. Se o projeto quiser ir nessa direção, não é obrigatório que ele vá, mas se os estudantes quiserem aprofundar a esse nível, aí é fundamental a parceria com o Instituto de Pesquisa, que já tem o seu próprio comitê e pode acompanhar os estudantes e avaliar os riscos desse tipo de pesquisa. Então, essa observação é importante. E já que a gente está falando em parceria, eu não posso deixar de dizer o seguinte também. No caso dos projetos que envolvem qualquer tipo de parceria com universidades, outros institutos, professor, você tem que sempre olhar e garantir o protagonismo dos estudantes. Então, essa universidade vai ser um espaço no qual o estudante vai até lá realizar a pesquisa apoiado por pesquisadores já mais experientes, mas o protagonismo, ele nunca pode ser perdido nesse processo. E aí, sobre o CEP, a gente tem todos esses documentos, leiam com cuidado e não deixem de utilizá-los sempre que necessário. Tá? Isso, gostaria de complementar, Kátia? Eu acredito que a Gisele já sintetizou muito bem. É uma novidade, né? Isso, é uma novidade e a gente também terá outros espaços, né? E o próprio regulamento traz para você aí um bom caminho, orientações para a compreensão da formação desse comitê. E aí, agora, passo para a tela do cronograma, né, Gisele? A gente tem, rapidamente, a gente está chegando ao finalzinho da transmissão, vou pedir aqui para a produtora, para o diretor, se a gente pode ficar mais alguns minutinhos só para a gente fazer esse encerramento. Então, só lembrando a todos vocês, fase 1, de acordo com o cronograma de cada diretoria de ensino e com prazo de 1º de setembro a 23 de junho de 2003, é o momento de desenvolvimento e inscrição dos projetos das escolas. Fase 2, inscrição dos projetos relacionados pela diretoria de ensino entre 1º e 15 de agosto de 2023. As DEs irão selecionar aqueles que as representarão, sempre com critérios. Fase 3, divulgação dos 75 finalistas em 6 de outubro de 2023, onde haverá a realização da 9ª edição, né, a etapa final em novembro de 2026. Mais informações na página 18 do regulamento. Gisele, e o papel da diretoria de ensino em todo esse processo? Eu vou chamar a atenção, né, de que a inscrição dos projetos ela vai ser feita nas diretorias de ensino. As diretorias de ensino estão criando as suas comissões e algumas já comunicaram, já tem esse cronograma estabelecido e já comunicaram as escolas e outras ainda estão nesse processo. A gente tem, como a Ana falou, até o dia 23 de junho de 2023. Então, muitas deles vão optar por fazer essa comunicação só no próximo ano. Então, você pode já começar esse movimento na sua escola, conversar com os estudantes, fazer o seu planejamento e manter esse contato com as diretorias, porque a fase 1, a inscrição vai ser feita via diretoria de ensino. A gente está com o tempo bem apertado, André, eu acho que a gente pode ir para a tela do regulamento. Isso, exatamente, já até tinha colocado aqui, eu sempre trago uma colinha, viu, gente? Vocês viram com tantas páginas aqui, mas é um momento importante para a gente não se perder, porque foi uma longa transmissão, e está aí na página, na tela 64 da nossa apresentação, a gente falou durante essas quase 2 horas do regulamento, que há documentos orientadores por área de conhecimento, os próprios materiais dessas apresentações, informações sobre o Comitê de Ética em Pesquisa na Escola, os documentos para inscrição de projetos, pedir por gentileza para a nossa produção aqui do chat que disponibilize o link para vocês aí no chat, para que vocês possam rapidamente acessar esse regulamento e se apropriar. Se você não consegue acessar nesse momento, fica aí, faz uma foto do QR Code, né? O registro para você acessar posteriormente. As diretorias de ensino também estão enviando os comunicados, as informações. Então, é importante que todos conheçam, como a Gisele trouxe agora há pouco, o regulamento, todas as diretrizes desse processo.
Além disso, gostaria de deixar para vocês, depois essa apresentação vai estar disponível, né? A gente tem um e-mail que direciona, né, que você pode direcionar suas dúvidas, sugestões ou comentários. Esse e-mail ele chega direto para toda a equipe gestora, está aí na tela, fecesp@educacau.sp.gov.br. Envie não só a sua dúvida, sugestão, comentário, mas o relato da sua experiência também, seja diretoria de ensino ou unidade escolar. E para a gente não perder o nosso ritmo aqui, a gente tem a divulgação de um curso da plataforma Ápice, da Febrace, que está lá no slide 62, diretor, que é super importante também a gente divulgar, não é isso, Gi? É isso mesmo. Esse curso é um curso de metodologia de pesquisa e orientação de projetos de iniciação científica para a educação básica. Ele é tanto para professores quanto para estudantes, gratuito, totalmente online, e ele realmente ajuda muito quem está nesse início que vai montar o seu projeto. Quem vai montar pela primeira vez e quem também já teve essa experiência, mas quer se aprofundar. Ele explica passo a passo. A gente recomenda muito. Ele é da plataforma Ápice, relacionado à Febrace, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Isso. Vou pedir para o diretor voltar, por favor, a tela do regulamento, né? Que o pessoal está pedindo bastante aqui no chat. É isso, tá aí mais uma vez para vocês o link e o QR Code, tá bom? Então, acessem regulamentos, demais documentos, lá vocês vão encontrar, inclusive, essas lives que foram divulgadas aqui ao longo de toda a exposição, né? E vale lembrar que vocês também vão encontrar tanto no repositório, outros vídeos para para vocês conhecerem um pouquinho do histórico da feira, né? A gente, até peço desculpas para a professora Viviane, a gente tinha um vídeo para exibir agora, né, a professora da região de Taquaritinga, mas vou fazer o destaque aqui. Diretor, está na tela 52, um relato que vale a pena assistir. Professora Viviane sempre muito engajada na sua escola, agora ela mudou de escola, ela já participou de várias edições da feira, ela fez um vídeo para edição que aconteceu em 2020, então ela participou de uma live que se chama Movimento Inova FECESP, Debate de Ideias e Seus Sucessos. Vale a pena ouvi-la. Como na tela seguinte está aí o QR Code dessa gravação, onde vocês vão encontrar relatos de outros professores, profissionais de diretorias de ensino, estudantes. Então assistam, pessoal, acho que vale a pena, tá? É só entrar no repositório do Centro de Mídias ou acessar direto por esse QR Code ou por esse link, que vocês vão se sentir motivados, inspirados e ver o quanto é possível mudar a vida dos nossos estudantes, né, e contribuir para processos de aprendizagem. Além disso, na tela 54, a gente tem também uma live que foi feita, a última live desse ciclo todo de diálogos, desse primeiro grande ciclo de 2022, que contou com a participação da equipe do departamento do DEMOD, aqui da SEDUC, né? Então, a live se chama Pré-Iniciação Científica e de Educação Especial. Foi transmitida pelo canal Formação de Professores, está aí, que é mais uma vez o link do repositório, o QR Code para vocês conhecerem também como é possível, né, fazer uma feira inclusiva, participativa e mobilizando todo o nosso estado de São Paulo. E fica nessa nossa última tela, né, Gi? Acho que eu não esqueci de nada. O registro da equipe gestora desse movimento está aí para vocês depois conhecerem quem são os professores que estão por trás das câmeras, dos documentos orientadores. Está na tela 63, diretor. A gente mudou um pouco a ordem aqui para a gente poder apresentar tudo. Então, está aí a coordenação geral, equipe, comissão de comunicação, comissão de orientação, de avaliação, recursos financeiros, gestão, interlocução. Todos os nossos colegas, né, estão sendo mencionados no né, a representação de quem está nessas comissões, mas todos, tanto da COPED, quanto EFAP, outras coordenadorias, diretorias de ensino, unidades escolares, todos
muito convidados a participar dessa 9ª edição da FECESP, promovida aqui pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Eu passo a palavra para as considerações finais da professora Gisele e Kátia. Só para dizer que a gente está muito feliz de ter conversado aqui hoje com vocês. Ao longo das 9 edições, a gente viu o quanto a FECESP contribui com o processo de aprendizagem dos estudantes. A gente tem muita experiência bonita para contar, né? Então, por isso, professores, nós aqui da COPED e as diretorias de ensino, a gente está fazendo a FECESP para vocês, para os professores e estudantes da nossa rede. Então, participem e levem essa cultura científica para a escola de vocês. E muito obrigado por estar com a gente hoje nessa manhã. Muito bem, essas 2 moças, mais a equipe toda de Ciências da Natureza me ajuda aqui. Sim, todo mundo. Que participa desde sempre da feira. Ana Joaquina, Robson, agora a gente tem a Tatiana, Rodrigo, Sérgio, Tânia. São muitos nomes, né? Pois é. E nós aqui da equipe de linguagem agradecemos o acolhimento. Tá? Foi muito bom, muito boa experiência, tá? Aprendi muito com vocês. E a gente percebe aqui nessa mesa a emoção de ter esse filho, né? Aí para todos, certo? Né? Isso aí. Sejam muito bem-vindos. A gente estava quase chorando aqui. Eu gosto muito. É emocionante. Então, ele tem um potencial muito grande, a gente acredita muito nele, e aí a gente convida, então, todo mundo a participar com a gente. Tá? E nós, da equipe de linguagens, agradecemos demais, imensamente, e a todos que nos ouviram hoje. Isso mesmo. Teremos outros momentos, né, no nosso planejamento para conversar com vocês, conversar com as diretorias de ensino. Então, por favor, né, quem puder, retome essas lives, assista, conheça um pouquinho mais, leia os documentos e envie as dúvidas para a gente, né? Diretor, então já estou encerrando aqui, né? Chegamos a 2 horas de transmissão, muito legal. O e-mail da FECESP está no slide 65, deixar aí mais uma vez para que todos possam trazer as suas dúvidas, sugestões e comentários, a gente responde na medida do possível. Quero agradecer a professora Ana Gomes também, que está sentadinha aqui com a gente, que participou dessa transmissão, e agradecer a toda a nossa coordenação pelo apoio e abertura para mais uma edição. Então, acho que é isso. Muito obrigada, uma excelente sexta para todos vocês, né? Compartilhem com os colegas que não puderam acompanhar a transmissão de hoje e voltaremos numa próxima oportunidade para aprofundar esse diálogo tão importante sobre a pré-iniciação científica na rede estadual de ensino, na educação básica. Tchau, tchau. Boa tarde.